Olá, crianças! Vamos estudar um pouquinho sobre história? Eu preparei um resumo para vocês, bem um pouco com a essência, com o que é principal, e nós vamos estudar por partes. No conteúdo programático de estudo previsto para a Olimpíada Institucional de História do Brasil, nós temos 4 segmentos. São 4 segmentos. Esse e o que está na próxima página. Tendo isso em vista, 4 dias são necessários para que a gente estruture o nosso conhecimento em história de uma forma mais ampla. Hoje a gente vai falar de história antiga e medieval. Sendo que a gente vai falar de algumas civilizações antigas, como Egito, Grécia, Roma e Mesopotâmia, a formação das religiões e dos impérios, porque as religiões se formaram de alguma maneira, sobre o feudalismo, cruzadas e renascimento urbano, e a importância da cultura, arte e filosofia para cada um desses povos. Para isso, eu preparei este resumo do momento que nós vamos conversar hoje, de 2 páginas. Vocês podem acompanhar comigo a leitura e a interpretação dessas páginas. E todos os dias vai ser assim. Eu vou compartilhar também alguns vídeos que existem no YouTube para reforçar e para ajudar vocês a entenderem de forma visual essas ideias. Então, a gente vai começar falando da história antiga e medieval. Por que elas têm esse nome? Porque a história era dividida por etapas. E é importante que a gente saiba nomeá-las. História antiga e medieval, história moderna e o Brasil colonial, história contemporânea e o Brasil república, que é o que nós vivemos, e atualidades e história viva. História viva é aquela que está acontecendo de forma dinâmica agora. Então, existem 4 momentos que vocês precisam entender. A história antiga e medieval. Medieval, quando fala antiga e medieval, a gente já pensa, bom, é alguma coisa que está lá muitos anos atrás, inclusive antes de Cristo. História moderna e colonial, aí a gente começa a falar de um país, do nosso país, e da busca por mais terras, os países mais antigos, que vieram dessa história antiga e medieval, dessa construção de história antiga e medieval, eles começam a buscar mais terras, e nós vamos entender sobre isso. Sobre a história contemporânea, que é uma história mais, que fala de um país mais atualizado, do nosso país agora, em relação a vários tipos de governo que passaram, que nós tivemos, guerras, ditadura militar, globalização, e depois a história viva do nosso país. O assunto de hoje é história antiga e medieval. História antiga e Idade Média abrangem a maior parte da trajetória humana registrada, ou seja, a história que a gente vai falar da parte atualizada, ela é uma ínfima parte, se comparada à história antiga e medieval. Ela abrange um enorme período de tempo, matematicamente falando. É a parte maior da história humana, da trajetória humana, que já foi registrada, desde a invenção da escrita até o início da modernidade. Ou seja, a história antiga e medieval, ela abrange desde quando começou a escrever, o porquê, a forma que começou a haver o registro escrito, a invenção da escrita, até a modernidade, ou seja, é o maior período, é um período enorme. A história antiga inicia-se 4.000 anos antes de Cristo. Por isso a gente fala da invenção da escrita. Surgiu aí, no Oriente Próximo, a Mesopotâmia e ao Egito, ou seja, a escrita que nós vimos em algumas das Olimpíadas que nós participamos, por exemplo, a ANC menciona a arte rupestre e a Olimpíada Obapo também menciona a arte rupestre. Ou seja, quando começou isso? 4.000 anos antes de Cristo. Se nós estamos vivendo no ano de 2026 começou a contar
depois do nascimento de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Cristo é 4.000 mais 2026, ou seja, há 6.026 anos atrás é que nós estamos nos referindo. Porque a história já existia, mas o surgimento da escrita é o que nos faz ter registro sobre isso. Com o surgimento da escrita lá na Mesopotâmia e do Egito. Então, onde que surgiu? Mesopotâmia e Egito. Guarda isso, vai estar no nosso resuminho que eu vou compartilhar com vocês. Então, qual é o nosso foco com esse estudo? É entender sobre o desenvolvimento das primeiras civilizações, né? A gente está falando aí de Egito, Mesopotâmia, a questão grega, o Império Romano. E a gente está falando das construções hidráulicas. O que é hidráulica? A partir do momento que a gente começa a entender as canalizações dos rios para determinados locais, onde começou a sistematizar plantações. Porque até então, a história da humanidade registra o nomadismo. O que é nômade? É a pessoa que vivia aqui, aí quando dava frutos e cereais e sementes em outro lugar, ela se deslocava para outro lugar e assim ela ia. Então é muito importante a gente entender que com essas primeiras civilizações do Egito, da Mesopotâmia, o Império Romano, grego, começou a entender sobre plantar, sobre conduzir hidraulicamente, conduzir a água para algum lugar. E esse lugar é o lugar de plantar. Aí eles não precisavam mudar mais de lugar, se eles entendiam e compreendiam como racionalizar essa água e como utilizar e transportá-la para outros lugares. Então, esse período da história antiga durou 4.000 anos antes de Cristo e a gente vem contando ao contrário. 4.000, 3.099, até chegar ao Cristo. Cristo é a idade zero. Até o ano de 400, ela começou em 4.000 anos antes de Cristo, a história antiga, e terminou em 476 depois de Cristo. Acabou. Por que acabou? Porque houve uma queda do Império Romano, do Ocidente. Eles começam a brigar por territórios, por poder, por dinheiro, por poder e tomadas de decisões naqueles lugares, né? Tomadas de povos. Então, a gente falando dessa história antiga, é o período do surgimento das primeiras civilizações, que se tem registro por causa da questão da escrita, na consolidação dos grandes impérios. Então, a gente está falando de império. Quando a gente pensa em imperador, a gente pensa em grandes terras, que envolve dinheiro, poder, exército, todo esse contexto. E aí, a gente começa a falar da antiguidade oriental. Quem são esses povos? São os povos mesopotâmicos, sumérios, acádios e babilônios. Povos egípcios. Aí que a gente começa a criar um pouquinho do povo asiático, as teocracias. Por isso que lá no nosso estudo, está falando do surgimento das religiões. A gente começa a entender sobre os surgimentos das religiões. E lá na Mesopotâmia, os babilônios, os sumérios e os egípcios, a gente começa a falar da teocracia. Deus. Na Grécia se acreditava em deuses e nos outros povos a gente começa a pensar num Deus. O Deus que seja o Deus Terra, o Deus centro da humanidade, como nós conhecemos no catolicismo e na comunidade evangélica. Uma representação de uma divindade. Aí a gente começa a falar que o foco maior nesse momento da antiguidade clássica tem a antiguidade oriental, onde começa a se pensar na questão da teocracia, dos deuses. E tem a antiguidade clássica, onde a gente começa a falar da Grécia e de Roma. Grécia é o berço da democracia, da filosofia, das Olimpíadas.
Quando a gente menciona Grécia, muito do que nós vivemos e entendemos até hoje, por exemplo, em pedagogia, em medicina, em história, em disciplinas que dizem respeito ao conhecimento, em profissões que dizem respeito diretamente ligadas ao conhecimento, a gente está se referindo ao povo lá da Grécia Antiga. Então, essa Grécia Antiga, né, a gente refere-se a essa preocupação de pensar, de sermos democráticos, filosóficos. Já Roma não. Roma pensava mais na questão do império, dos direitos, do Mediterrâneo, da monarquia, república. Eles tinham uma visão mais de guerreiros. E quando aconteceu o fim da história antiga? Quando teve a queda do Império Romano, no ano de 476, que aí acabou esse momento da história a qual a gente está se referindo. Aí a gente começa a falar um pouquinho da história medieval. Ela começa em 476 depois de Cristo, lembrando que Cristo viveu 33 anos depois de Cristo. Temos a queda do Império Romano. Lembra, Roma, a Grécia era muito poderoso, eles dominavam conhecimento sobre hidráulica, conhecimento sobre guerra, sobre dominar outros povos, sobre plantações. E esse império cai em 476 depois de Cristo. E por que cai? Tem a invasão dos povos que são chamados povos bárbaros germânicos, que seriam hoje em dia a região da Germânia, que seria ali a região da Alemanha. E aí a gente começa a viver um período chamado feudalismo. Feudalismo vem da palavra feudo. Feudo significa dividir terras. Então aí a gente começa a ter uma relação chamada suzerania. O que é suzerania e vassalagem? Suzerania era o dono. Eu sou o dono disso tudo aqui. Você é meu vassalo, eu te dou um pedaço dessa terra. Então a gente começa a ver uma forte influência da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela começa a ter muita influência sobre as pessoas, sobre as civilizações neste momento, na história medieval. Mas também a gente começa a ter as ordens das cavalarias, que seria uma religião que nós conhecemos hoje como a referência que a gente conhece, seria a religião, o contexto de onde prevalece honra, caridade, fidelidade, coragem. E aí nós temos outras denominações, além da Igreja Católica. E também é onde surge, nesse momento do feudalismo, de 476 depois de Cristo, as questões de cunho religioso, misticismo, a gente vê expedições militares, aí a gente começa a ter um pouquinho da noção do surgimento da religião muçulmana. Então, olha só, nós começamos a ter estruturado 3 tipos de religiões na Idade Medieval. A religião católica, a religião voltada para a questão da honra, caridade, fidelidade e coragem, que seria a maçonaria hoje em dia, e a religião muçulmana, que tem o seu forte nas expedições militares, nas disputas e ideologias políticas. E o fim desse período é em 1453. A gente já começa a ficar perto da gente. Nós estamos em 2026, a gente agora está falando em 1453 depois de Cristo, com a queda de Constantinopla. Acabou a Idade Medieval. Por quê? Porque os turcos começam a dominar, turco da Turquia, começam a dominar esse contexto, começa a surgir uma nova história. A gente vai começar a contar uma nova história aí. Porque até então, na história antiga e medieval, nós estamos vivendo um momento em que apenas alguns reis da monarquia, algumas pessoas muito poderosas mandavam, eram
detinham todo o poder, todo o dinheiro, exércitos, ou seja, eles eram muito poderosos, e a gente começa a ver uma queda na história medieval, com a queda de Constantinopla, e a gente começa em 1453 a construir a Idade Moderna, que é muito próximo do que a gente tem agora. A Idade Média. Então, esse período que a gente está falando de medieval também pode ser conhecido como Idade Média. Então, tradicionalmente tem duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que dura por volta do século V ao X, a Alta Idade Média, e a Baixa Idade Média do século XI ao XV. A gente começa a ter formação do feudalismo, que a gente já falou antigamente, que é a divisão de terras, né? A gente começa a ter relação de suzerania e vassalagem. Lembra que eu falei suzerania e vassalagem assim? Eu sou o dono, eu sou muito poderoso, eu sou o dono do feudo, eu te dou um pedacinho dessa terra. Mas ele escolhia, não era para todo mundo, era só para alguns privilegiados. A gente começa a ter o surgimento, né, a consolidação, ou seja, começa a se firmar a religião católica neste mesmo momento que a gente está vendo a consolidação dos feudos. E a Igreja Católica foi, neste momento, uma das mais poderosas da Europa. Ou seja, muito do que a gente vai ver em história aconteceu devido às ordens de vários papas, de várias pessoas poderosas da Igreja Católica, que dominavam o pensamento e a política. A Igreja Católica era muito envolvida com a questão política, né? Ainda é, mas naquela época ela determinava como deveria ser as coisas. E aí a gente começa a ver uma expansão do Islã, que é a religião muçulmana. Lembra que eu falei das guerras, expedições e da questão também ligada à política no Oriente Médio e no norte da África. Então, porque a gente tem essa característica muito até hoje, no Oriente Médio, que são as terras ali, a gente vai falar de Israel, né? A gente vai falar de Irã, no Islã, né? Do Oriente Médio, que a gente tá falando ali, norte da África. A gente tá começando a falar de onde predomina a religião muçulmana. A prova é possível que traga abordagens dessas questões, e é preciso que vocês entendam isso. E aí a gente fala da Baixa Idade Média. Teve o Alto, onde a Igreja Católica era muito envolvida, a questão dos feudos, e isso foi um ápice da Idade Média, e aí ela começa a decair. Quando ela começa a decair, o que acontece? Começa a surgir o comércio. Nós começamos a ter cidades estruturadas, o tratamento entre o comercial e o urbano. O que é urbano? Né? Uma cidade estruturada. A gente começa a ter as cruzadas. O que são cruzadas? Né? São essas disputas por territórios. E aí, a Terra Santa, que estava localizada, né, que ela tem esse nome até hoje, ali no Oriente Médio, e tinha sido tomada pela questão da Igreja Católica naquele momento, a gente começa a ter as brigas pelas rotas comerciais, e começa a ter a briga pelo poder dessas terras, chamadas Terras Santas. E até hoje elas têm esse nome. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas também esse período da Idade, né, Média, ela começa a cair porque a gente começa a ter algumas crises, entre elas a peste negra. Ela tem esse nome porque ela assolou, né, grande parte da humanidade. Nós vivemos algo muito parecido com a peste negra, quando a gente teve a pandemia da Covid, e muitas pessoas associaram o que aconteceu com a peste negra, na época da peste negra, com a questão da Covid. Aí a gente começa a ter questão de fome, porque quanto mais os muçulmanos, os católicos, a Igreja Católica, a gente não tá falando de católicos, povos, a gente tá falando de igreja enquanto poder que ela tinha. A gente não tá falando de pessoas, a gente tá falando do poder político e econômico naquela época. Então a gente começa a ter a questão de fome, uma guerra de 100 anos. Pensem, viver uma guerra de 100 anos. Nós temos no momento, né, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia que já dura alguns anos, 3, 4 anos,
e isso destruiu ambos os países. Se você vê a Ucrânia, né, como ela era antes e como ela está agora, imagine uma guerra de 100 anos. Então, é mais ou menos um paralelo que para vocês entenderem. E aí a gente tem o fim disso tudo, que a gente já falou, com o Império Bizantino, né? Os turcos começam a dominar essa situação e começa a entrar em decadência a questão do poder na Igreja Católica e dos senhores dos feudos, das pessoas que unicamente detinham o poder. E seria muito interessante, né, que a gente tivesse tempo, a gente não tem, por isso a gente vai acabar fazendo um resumo, vocês vão ver os livros. Mas seria muito interessante, isso tudo é muito interessante para a gente entender o hoje. Por que que a prova traz isso? A gente só consegue entender o que está acontecendo agora, né, no nosso planeta, por que que existem as guerras, por que que existem as disputas religiosas, se a gente entender a história. A gente não consegue explicar o agora se a gente não entender o antes. Então, a gente teve povos extremamente evoluídos, como, né, o povo grego, que é o berço da democracia e filosofia das Olimpíadas, surgiu com o povo grego, a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo. Quando surgiu a escrita, que a gente tem os registros disso, eles já tinham práticas de democracia, de filosofia, de respeito. E isso se perde em nome do poder, em nome das religiões, do poder, né, político. E depois, em que isso tudo se interliga? Porque a gente precisa entender como o mundo medieval e antigo foram moldando a civilização ocidental. Nós somos chamados ocidentais. Orientais seria o oriente do nosso planeta. Aí a gente tem os continentes e países mais ao oriente, né? Os mais famosos, os mais comentados, aí a gente tem Coreia, Japão, China, Rússia, eles estão ao oriente. Então, para a gente entender o ocidente, o mundo ocidental, né, nos séculos de agora, a gente precisa voltar na história para compreender um pouquinho quem, como e quando tudo aconteceu. Claro que vocês, imagino que na prova eles não vão cobrar datas, mas é importante que vocês saibam e entendam o que aconteceu, o que estruturou esse momento. Amanhã a gente vai continuar, hoje nós estudamos toda essa parte aqui. Nós falamos de toda esta parte aqui. História antiga e medieval. Amanhã nós vamos falar de história moderna e o Brasil colonial. Então agora aí a gente vai começar a entender um pouquinho da história moderna. A gente parou no momento em que a Europa, eles começaram a procurar rotas comerciais, a gente está falando de 1453, lembrando que o Brasil foi descoberto, que não é esse termo, não é o ideal, né? Porque a gente já existia, a gente não foi descoberto por ninguém, em 1500. Então, vocês veem que a gente estudou um período enorme de 6.000 anos, praticamente, 5.000 anos, né? A gente vem de 4.000 anos antes de Cristo para 1453, 5.453 anos, para a gente chegar agora e começar a entender, por isso que vai ser um pouco mais demorado, o momento atual, ok? A gente se vê amanhã e a gente continua com os nossos estudos.